No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês o que eu costumo olhar nesses mercados estressados que só caem, tá? E qual o momento que eu gosto de entrar e procurar os melhores pontos. Beleza? Começando mais um vídeo, eu sou o Igor, sou um dos mentores da Trend, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco aqui do que eu fico observando, né? Quais os pontos que eu gosto de olhar para tentar achar as melhores posições em mercados de queda, como aconteceu aí nas últimas 2 semanas ou 3 semanas, em que o mercado estressou bastante e que caiu muito. Tá? Então, vamos começar aqui. Vou para o gráfico, direto para o gráfico. Beleza? A gente está aqui no IBOV. E se a gente observar, o IBOV ele vem de uma queda que cara, caiu praticamente 8% aí reto. Tá? E comprei muito pouca coisa, a gente estava bem pouco posicionado ali na nossa carteira da Trend. Tá? Vou até comentar um pouco. Tomamos alguns stops, claro, em algumas coisas que nós estávamos comprados. Mas as ações ali que a gente tinha para longo prazo, elas se seguraram bem. E agora é o momento que a gente está olhando com muita calma e observando aqui quais seriam, né, como a gente faz para encontrar as melhores oportunidades. Beleza? Então vou falar aqui, primeira coisa que eu olho, gráficos maiores, tá? Então vamos aqui para o IBOV, gráfico mensal, e olhando o gráfico mensal aqui do IBOV, o que a gente percebe? Que nesse ponto aqui dos 119,5, mais ou menos, 119.800, 119,5, eu até comentei na nossa live de segunda-feira, né? Nós temos uma região em que temos vários topos, tá? 1, 3, 4, 5, né? E depois desse ponto aqui segurar bastante, foi rompido. Toda resistência que é rompida, acontece a bipolaridade. Então, o que a gente pode esperar nesse ponto agora? Né? Forte. Tá? Então, ponto número 1, gosto de procurar pontos importantes no tempo em cima de time frames maiores. Segunda coisa que eu gosto de observar, eu gosto muito de estudar os indicadores, né? Principalmente ali comparando eles em relação ao tempo, quantas vezes ele tocar, quando eles estão muito estressados, o que o preço geralmente costuma fazer. E se nós observarmos aqui o IBOV, a gente está com o IFR aqui em torno de 25, IFR padrão de 14, tá? E o que geralmente acontece no IFR 14, quando ele vem a 25? Aqui ele fez um. Quando ele veio aqui nesse ponto novamente, o que ele fez? Ele estava bem próximo de um fundo. Nesse ponto aqui, ele também fez um relevante, né, que chegou a subir, ó, 10%. Aqui foi Covid, né, então fez um fundo. Aqui nesse ponto fez outro fundo. Então aqui outro fundo. Nesse ponto aqui, né, a gente tem outro fundo. Então, a gente olhando aqui rapidamente, a gente pode observar que às vezes em que o IFR veio nesse nível aqui, ele costumou a fazer alguns sinais de fundo. Se vai fazer um fundo e vai sair rasgando e romper máxima histórica, eu não sei, tá? Mas o que eu estou procurando aqui é oportunidade de trade, né? Oportunidade de pegar ali uma boa porcentagem, algum ativo. Então eu vejo que o IBOV, quando veio nesse nível, ele fez alguns fundos, ele estava bem próximo de fundos relevantes. Então a partir desse ponto eu tenho, do tempo, eu tenho um ponto de bem importante, histórico do preço, tá? E eu tenho também, no histórico do indicador IFR, eu também tenho importantes sinais de relevância aqui, né? De reação, tá? Quando o IBOV se aproxima desse ponto. Outra coisa que eu gosto de observar também é o EWZ, né? Que seria mais ou menos o nosso IBOV dolarizado, tá? Se a gente olhar aqui o EWZ, semanal,
O que a gente tem no semanal? Está dentro de um canal de baixa, né? A gente está caindo desde 2008, tá? E nesse ponto, exatamente agora, o que aconteceu na WZ tem uma linha de tendência de alta, vem lá de 2016, e nessa região aqui dos 26,70, onde ele veio bem próximo do dia de hoje, nós também temos vários fundos, né, relevantes aqui. 2, 3, esse aqui, 4, 5, 6. E nesse ponto aqui, pode ser que ele deixe aí mais um fundo, né? Eu acho muito difícil o preço vir e perder isso de uma vez e começar a cair, tá? Eu acho que se ele vai perder, ele vai primeiro dar uma parada aqui, vai tentar uma reação, né? E é essa reação que a gente está procurando, uma reação que a gente tem um stop curto para uma simetria interessante. E se segurar aqui mais uma vez, as outras vezes ele tentou voltar aqui na parte de cima, nessa LTB, né? E se voltar, é muito provável ali que o nosso IBOV ele faça também esse movimento, tá? Então, dito isso, né, é WZ, beleza? E aí, a partir disso, como que eu acho as ações? Né? Vou para os setores, tá? E aí eu vejo o setor que está mais interessante. IMAT. Ó, o IMAT para mim teria que cair um pouquinho mais, tá? Fazendo até um ajuste aqui. Tá num ponto aqui, suporte interessante, né? Já estaria no fundo. O IFR do IMAT também, ó. Nesse ponto aqui, geralmente onde ele estava bem próximo de fundos relevantes. Ah, e aí eu vou olhando setor por setor até achar ali o setor que estaria mais interessante, ó. E com também fundo canal de baixo, tá? E aí a partir do momento que eu já tenho um sinal interessante lá no IBOV, que o IBOV já começa a me sinalizar que pode deixar alguns fundos, aí eu vou fazendo esse trabalho em ação por ação. Nós temos alguns screens aqui na Trend que fazem isso aqui automaticamente, tá? Uma grande parte disso aqui automaticamente. Mas para quem não tem, eu acho que vale fazer os rabiscos mesmo e olhar o tempo, né? Afastar bastante o gráfico para procurar pontos interessantes. Eu vou falar de um aqui, PTBL. Ó, é o PTBL. PTBL, canal de baixa. Se o Ibov começar a reagir, era interessante até que o PTBL caísse mais um pouco. Está muito próximo aqui. Então fica uma simetria muito interessante. Um ativo que já caiu 30%, tá? Então tocasse aqui nesse ponto, seria o quê? Mais uns 5% de stop, algo nesse nível. Com a simetria de tentar retornar. Olha o tamanho desse canal. Se ele retornar só até a metade desse canal, aqui dá mais de 40%. Tá? Então eu acho bastante interessante. Outro, movidas. Né? Movidas, se a gente colocar aqui um time frame semanal, a gente vê que esse ponto aqui, desde 2018, segurou várias vezes. Tá? Então, nesse caso de movidas, ele está até no semanal está fechando bem feio. Tá? Mas hoje é quinta-feira. Se amanhã na sexta acontecer uma bela reação aqui nesse papel, ele é um forte candidato aqui para a gente tentar alguma oportunidade. Por quê? Porque, cara, desde 2018 esse preço aqui ninguém conseguiu ultrapassar ele. Então, é uma zona de suporte importante. E aí, quando eu acho essas zonas de suporte, aí eu vou fazer a mesma coisa, vou para os indicadores, vou dar um dado em cima de indicadores. Qual é o nível de FR onde geralmente ah, essa movida deixa fundos relevantes? Pelo semanal teria até um pouco aqui em cima. Tem mais ou menos ali pelo 28. Nesse ponto aqui ele deixou esse relevante. Aqui ele deixou um fundo relevante. Nesse ponto aqui ele também estava próximo desse fundo relevante. E nesse ponto aqui, além de estar no preço, ponto interessante, no IFR a gente também está no nível em que geralmente quando o IFR veio, ele reagiu bem. Beleza?
Então, o vídeo de hoje rapidinho, essa dica aí do que eu costumo olhar, principalmente nesses mercados estressados, né, e como eu faço para encontrar as oportunidades. Beleza? Abração e até o próximo vídeo.